Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje iremos falar um pouco aí, conversar um pouco sobre a configuração dos punhos e caracterização de órgãos terminais. Tá? Então, nós estudamos já os manipuladores, né, em termos aí de base, ombro, cotovelo, juntas, os elos, né? Falamos um pouco também dos punhos. E hoje nós iremos ver as configurações de punhos mais utilizadas e a ferramenta, né, o órgão terminal ali, que seria basicamente a ferramenta fim ali do nosso manipulador. Legal. Portanto, para essa aula teremos os seguintes objetivos. Inicialmente eu vou falar da configuração do punho para manipuladores. Na sequência, a conceituação e características dos órgãos terminais. E, por fim, principais tipos de órgãos terminais utilizados em aplicações de processos industriais. Tá? Então, nós iremos ter esse escopo aí para a aula de hoje. Muito bem, configuração do punho tipo RT. Né? Nós temos aqui uma figura, né, que demonstra a configuração do tipo RT para o punho. Tá? No projeto ainda do punho, procura-se construir punhos de forma a fazer com que os eixos de rotação das juntas se cruzem no mesmo ponto, como é mostrado na figura abaixo. Né? Isso permite que o órgão terminal tenha um movimento translacional reduzido quando as juntas do punho forem acionadas. Tá? O punho RT, contudo, não consegue gerar todas as direções possíveis. Ele tem movimentos apenas nas direções de guinada e rolamento. Tá? Então, qual que é a figura? A figura é essa daqui. Tá? Então, nós temos aqui o movimento de guinada e o movimento de rolamento. Né? Nós temos aqui, resumindo aí em termos práticos, o giro do punho. Né? Aqui no sentido horário e anti-horário. Né? Eu consigo rotacionar aqui em torno desse eixo. Tá? Então, nós temos aqui o roll e o T, torsional. Né? Torsional, que seria esse carinha, e o roll, que seria esse primeiro ponto aqui, tá? Que vai gerar a possibilidade do movimento aí de rotação, né? Enquanto esse carinha vai gerar um movimento de torção no punho, que é basicamente pegar a ferramenta e girar aqui com relação a este eixo, né? Essa linha aqui, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá? E em relação a esse eixo vertical, nós temos a rotação também no sentido horário ou no sentido anti-horário, mas em geral é mais limitada essa daqui, tá? No máximo aí uns 180 graus. Tá? Muito bem. Falar agora do punho tipo TRT. Tá? Nós temos também a figura aí que mostra a configuração desse punho. Né? Eu já vou colocar aqui, ó. Tá? Esse é o punho do tipo TRT. Tá? Então, nós temos um torsional, um rotacional e um segundo torsional. Tá? Novamente, os eixos de rotação das juntas se cruzam no mesmo ponto. Tá? Então, eles estão se cruzando aqui, ó, tá? Ponto comum. Por ser dotado de 3 juntas, este punho consegue orientar-se teoricamente em todas as direções possíveis. Tá? Então, ele tem aí os 3 tipos de juntas. Então, em tese, ele consegue ter aí todas as movimentações, né, que existem. Na verdade, punhos reais têm movimentos limitados por detalhes construtivos. Né? Então, nós iremos construir ali com determinado material, uma determinada dureza, ele vai gerar ali um determinado movimento, uma determinada amplitude, né, de abertura, de rotação, enfim. Como no mundo real as coisas não são perfeitas, então, em geral, em termos construtivos, tem-se aí limitação. A primeira junta torsional possui um movimento semelhante ao de rolamento. E seu propósito é fazer com que a segunda junta, a torsional, gere movimento tanto de arfagem quanto de guinada, ou ainda um movimento intermediário a estas. A terceira junta gera exclusivamente movimento de rolamento. Tá? Então, nós temos no rolamento, nós temos a guinada e temos a arfagem. Né? Então, nós temos a rotação aqui, né, em torno aqui deste eixo,
Temos rotação em torno deste eixo aqui, ó, tá? Esse segundo eixo aqui. Então, considerei primeiro esse daqui, que está saindo da garra. Este o segundo, que seria o nosso querido roll, né? Que vai, digamos assim, para cima e para baixo. E temos, com relação a esse terceiro eixo aqui, o outro movimento torsional, né? Que vai gerar aqui todo esse conjunto aqui, né? No sentido horário ou anti-horário. Então, os três tipos de movimento, né? Eu comentei há umas 3 aulas atrás, se eu não me engano, né? São esses daqui, arfagem, guinada, né? E nós temos também o rotacional, tá? Que são os tipos aí mais... os tipos encontrados, né? Para configuração de punho. Legal. Falando agora de órgão terminal, para robótica industrial, temos que na robótica o termo órgão terminal é usado para descrever a mão ou ferramenta que está conectada ao pulso, tá? Como, por exemplo, uma pistola de solda, garras, pulverizadores de tintas, entre outros, conforme eu disse, né? Existem aí N aplicações que eu posso utilizar aí como órgão terminal, dependendo, pura e simplesmente ali, da minha aplicação. Se eu for, por exemplo, pintar a lataria de um carro, vai ser o quê? Vai ser um sistema aqui pulverizador de tinta, né? Manipuladores com um órgão terminal para pulverizar tinta, né? Se eu tiver um sisteminha aí para solda, então vou ter uma pistola de solda, assim por diante, tá? Não tem muito segredo. Movimentação, né, de componentes aí ou peças, né? Você pode utilizar garras, enfim. O órgão terminal é o responsável por realizar a manipulação de objetos em diferentes tamanhos, formas e materiais. Porém, esta manipulação depende da aplicação a qual se destina, né? Eu não posso ter, por exemplo, uma garra com muito torque para pegar uma pecinha frágil, né? Porque se eu fechar a garra com todo o potencial de torque dela, pode quebrar a peça, né? Agora, se eu estou com uma peça, né, que tem uma densidade alta, que é pesada aí, nós precisamos de uma garra que tenha força, porque se ela tiver um aperto muito frágil, né, não vai conseguir segurar aquela peça, né, por conta ali da densidade. Então nós temos que ter esse cuidado aí com o órgão terminal também. Bacana. É válido ressaltar que os órgãos terminais requerem cuidados ao serem projetados, pois é necessário controlar a força, conforme eu disse, né, que está sendo aplicada no objeto. Para isso, órgãos terminais são dotados de sensores que fornecem informações sobre os objetos, tá? Órgãos terminais mais comuns utilizados pelos robôs são garras de 2 dedos, né, ventosas de sucção, ímãs e eletroímãs, ganchos e colheres, tá? Garras de 2 ou mais dedos aqui a gente encontra bastante, né, em termos aí de movimentação. Ventosa pode ser utilizado também, ímãs e eletroímãs, né? E essa parte aqui está relacionada mais aí à movimentação de peças, de componentes aí, de algum tipo de objeto. Legal. Então, falando aí da garra de 2 dedos, temos que a garra de 2 dedos, ela pode ser aí visualizada aqui na figura ao lado, né? Temos aqui alguns exemplos, tá? E é um modelo simples, com movimentos paralelos e rotacionais, tá? Então, nós temos esse carinha aqui, ó, que tem um sisteminha aqui de articulação que faz com que eu tenha abertura ou fechamento de forma paralela, tá? Então, eu abro, né, ou eu fecho a garra de forma paralela. Aqui não, aqui já é de forma rotacional, né? Eu rotaciono essa articulação e essa daqui para pegar aí uma peça cilíndrica, por exemplo, né? Aqui embaixo é o esquemático do que nós temos aqui em cima. Esse modelo de garra, né, ele vai proporcionar aí pouca versatilidade na manipulação dos objetos, pois existe limitação na abertura dos dedos, né? Em virtude disto, a dimensão dos objetos a serem manuseados não pode exceder esta abertura, tá? Então, não posso trabalhar aqui
com um objeto muito grande, porque senão eu não vou conseguir, de fato, pensar esse objeto e elevar ele, né, içar ele para levar para uma outra posição. Bacana. Falando agora de garras articuladas, né, para órgãos terminais, nós temos que garra articulada tem aí a forma mais similar à mão humana, tá? A qual proporciona versatilidade considerável para manipular objetos de formas irregulares e tamanhos diferentes. Então aqui, ó, eu coloquei essa garra aqui, né? Ela tem várias articulações aqui, e daí, ao fechar no objeto, ela tende a ficar mais ou menos ali no formato daquele objeto, porque ela tem muitas articulações, tá certo? Não é que nem as garras que nós vimos ali no slide anterior, né? A garra de duas pontas paralela, vai ter uma pegada meio quadradona, né? E a rotacional vai ter uma pegada meio cilíndrica, não vai, vou pegar com a garra rotacional um objeto quadrado, não vai funcionar. Vou pegar com a garra ali paralela um objeto circular, não vai funcionar também, tá? Pode funcionar para elementos muito leves, né? Pequenos, minúsculos, né? Mas depende também da amplitude do movimento, então você tem que dimensionar bem essa questão aí do órgão terminal, tá? Esta característica está relacionada com a qualidade dos elos, né? A quantidade, melhor dizendo. Qualidade também, né? Mas principalmente a quantidade, como deve ser visto nas figuras. Esses elos, eles são movimentados por cabos ou músculos artificiais, dentre outras possibilidades, tá? E aqui eu coloquei outros elementos, ó, perceba que tem articulações aqui, ó, vários pontos aqui de articulação, lembrando as falanges, né, dos nossos dedos. Então, por isso que é dito, né, que nós temos aqui algo bem similar a uma mão humana, mas essa daqui é de 3 dedos e nós temos aqui um sisteminha aqui, né, com... Esse caso aqui tem 2 falanges, aqui tem 3, né? Mas esse tem 4 dedos, esse daqui tem 3, tá? Então, temos essa facilidade, além de termos aí mais articulações, né? Do que a garra de 2 pontas, né? De 2 dedos, que foi mostrado anteriormente. Então, aqui, a versatilidade é muito maior, né? Para a gente conseguir aí trabalhar com objetos de dimensões distintas. Bacana. Além das garras, ventosas e ganchos, algumas aplicações exigem ferramentas específicas, entre as quais se citam ferramenta para solda a ponto, ferramenta para solda a arco, tá? Pistola de pintura. Temos aí também os dispositivos para furação ou rosqueamento, além das ferramentas especiais, tá? Então, aqui, como para cada aplicação você tem uma ferramenta específica, eu coloquei aqui 2 exemplos, né? Nós temos aqui o sisteminha para solda, tá? A ferramenta aqui de solda, e nós temos o sisteminha aqui de pistola de pintura, tá? Então, para pintar aqui uma peça, né, específica, e aqui para fazer a solda aí de um sistema, né, de peças, componentes, chapas, placas, enfim. A gente pode utilizar o órgão terminal dependendo aí, obviamente, da nossa aplicação prática. Podemos e devemos, né, selecionar aí, visando sempre o que nós temos em termos práticos. Beleza, turma? Então a aula de hoje foi isso. Eu agradeço a atenção de todos aí mais uma vez. Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams para tirar maiores dúvidas, caso existam, né? E se vocês quiserem perguntar alguma coisa com relação ao TCC, assim como eu falei para a outra metade da turma, eu falo para vocês também, porque a outra metade eu estou lecionando MPM, né? A outra metade da turma eu estou com essa disciplina. E daí MPM traz bastante coisa aí relacionada ao TCC, né? Parte de mecanismos mecatrônicos, parte aí de circuitos de acionamento, né? Às vezes é necessário fazer o protótipo ou esquemático, não sei como está sendo o TCC de vocês, mas se vocês tiverem algum problema com isso, podem
perguntar aí, né, tirar dúvidas pelo Teams, que eu me disponibilizo nesse sentido aí, a ajudá-los, né, resolvendo possíveis dúvidas, né, tirando dúvidas aí que vocês possam ter em termos de acionamento eletroeletrônico. Certo, turma? Grato a todos aí mais uma vez. Bons estudos. Até!